Uma má notícia para o Lula, tá? Aquela auditoria do TCU tá dando o que falar, tá? Vocês lembram, a gente já falou sobre essa auditoria do TCU, algumas das recomendações que eles colocaram, inclusive, foi justamente de corrigir aquele problema no ano de 2022 e 2023, quando o Lula assumiu em 2023, ele jogou o prejuízo para 2022 para dizer que Bolsonaro tinha dado prejuízo em 2022, mas isso é mentira. Os Correios tinham dado lucro em 2022 e passaram a dar prejuízo a partir de 2023, um prejuízo enorme, monstruoso, de grande, a destruição normal dos Correios quando você bota socialista para cuidar de qualquer coisa, né? O socialismo é uma tragédia para qualquer situação. E aí, essa auditoria do TCU começou lá atrás e vai durar 180 dias, o que quer dizer que ela vai terminar em março de 2026, o que é uma ótima pedida para a gente. Por quê? Porque certamente vai ser uma bomba, certamente vai ter motivos para pedaladas de todos os tipos, para crimes de responsabilidade de todos os tipos. Evidentemente, não vai ter tempo hábil para impeachment do Lula até o ano que vem, né? Já estamos tão perto da eleição que já não dá mais para falar nisso, mas não tenha dúvida, isso vai ser muito importante para desmoralizar o Lula nas urnas e, dado a possibilidade do Lula ganhar, ainda tem a possibilidade do impeachment do Lula em seguida por conta dessa auditoria no TCU, né? Vamos entender o que é, quais são os problemas dos Correios aqui, porque a situação está pegando lá. O empréstimo de 20 bilhões parece que não vai rolar. Os bancos simplesmente falaram, meu amigo, se eu não puder cobrar o juro alto, eu não quero emprestar esse dinheiro, não. No que estão muito certos, né? E os Correios já começaram a suspender o Vale Peru. Ninguém vai ganhar peru no Natal lá nos Correios. Olha que beleza, né? E mais um monte de problemas, um monte de retirada de meta. Enfim, os Correios, esses estatais como um todo, estão sofrendo por terem feito o L, né? Evidentemente. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Vaquinha para o Barbeador do Peter, Máquima e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o pessoal da Veja está preocupado aqui, né? Deve estar falando para o Lula para ele avisar, olha só, tem que dar um jeito de exigir que o TCU não faça coisa muito séria, né? Aqui, ó, devassa que técnicos da Corte de Contas fazem na estatal a pedido de comissão do Senado deve ficar pronta a poucos meses da eleição, em março de 2023, né? Técnicos do TCU avisaram que a equipe de senadores da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Vocês lembram? Isso daqui, a gente falou sobre isso, né? É uma mini CPI dos Correios que o pessoal da oposição conseguiu emplacar lá, justamente esse pedido de auditoria pelo TCU. O TCU é um órgão do próprio Congresso, vocês sabem, né? Embora tenha o nome Tribunal de Contas da União, ele não é um órgão do Judiciário, ele é um órgão do Congresso, né? E o objetivo é justamente ajudar o Congresso em uma das tarefas constitucionais do Congresso, que é avaliar as contas do governo. Então, aliás, isso é muito comum até em administração de prédio, de condomínio, né? Quem mora em condomínio sabe como é que é. Você tem o síndico que gere o condomínio e você tem as comissões fiscais, que é o pessoal que vai avaliar se as contas estão certinhas. Alguém tem que checar se o síndico não está roubando dinheiro. Geralmente está, né? Ou seja, pelo menos o síndico esconde bem na hora de roubar o dinheiro, né? E a mesma coisa funciona com o Congresso e o Executivo. O governo Lula é o ladrão que vai roubar as coisas e o Congresso tenta identificar o máximo de coisas de ladroagem do Lula, né? Então, esses técnicos do TCU avisam que vão usar todo o prazo de 180 dias para concluir a auditoria dos Correios iniciada em setembro. Ou seja, a situação está muito crítica, muito crítica lá nos Correios. Senão, não precisariam de tanto tempo para fazer esse levantamento. Isso significa que informações das entranhas da estatal imersem um prejuízo bilionário. Ou seja, a grande dúvida, por que os Correios estão dando tanto prejuízo, né? O governo Lula muda de desculpa como um macaquinho pulando de galho em galho, né? Não que a culpa é da taxa das blusinhas, que não sei o que lá, não que a culpa é do Bolsonaro, que não sei o que lá, não que a culpa é da universalização das cartas. Ninguém manda carta mais hoje em dia, cara. Que tipo de porra de prejuízo é de universalização? Ninguém manda carta mais hoje em dia.
Enfim, os Correios ficam inventando desculpa para dizer o porquê que estão com prejuízo, sendo que todo mundo sabe por que estão com prejuízo. É a folha de pagamento. Né? Chega o pessoal de esquerda lá, enche, bota um monte de cupincha no Correio, um monte de gente com cargo alto lá ganhando dinheiro. De novo, eu não estou dizendo que carteiro ganha bem ou que cara da agência ganha. Não, esse pessoal trabalha pra caralho, ganha pouco pra cacete. O problema é nos altos escalões lá de Brasília. O pessoal ganha dinheiro pra cacete, um monte de afiliado político correto, era o Bolsonaro que queria privatizar a coisa toda. Isso é a maneira correta de resolver o problema das estatais, né? E aí, isso significa que informações da entranha das estatais imersas em um prejuízo bilionário, particularmente como o Lula loteou os Correios e causou esse prejuízo todo, virão à tona em março, explodindo no colo do Lula há meses das eleições. É uma bomba relógio de informações sobre operações e a contabilidade dos Correios, com controle remoto na mão dos senadores da oposição que comandam a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. O Lula se ferrou nessa história. Vamos aguardar para ver o resultado disso aqui, mas vai ser bonito, né? E nesse meio tempo, continua os problemas dos Correios, né? Os Correios não conseguiram, pelo menos até agora, aquele empréstimo de 20 bilhões que queriam conseguir e já começaram a fazer um monte de corte de gastos, né? Correios suspenderam o Vale Peru, mandaram um peru virtual para os carteiros e não vai ter Vale Peru para o Natal. Aqui, a empresa comunicou a decisão internamente depois de renovar o acordo coletivo de trabalho até 15 de dezembro. Enfim, vai ter um pagamento aí o benefício leva o apelido de Vale Peru, mas o problema é esse, né? O Vale Peru, na verdade, não é um peru para o Natal, é um dinheiro, cara, não é um dinheiro ruim não aqui. Ó. O benefício que leva o apelido de Vale Peru foi concedido no ano passado no valor de R$ 2.500 por funcionário. Dá para fazer um churrasco. Dessa vez, contudo, a atual administração decidiu vetar o recurso em meio principalmente a uma grave crise financeira. Né? Não tem dinheiro. Pois é, mas eu tenho certeza que para os dirigentes colocados pelo Lula, lá pela galera do grupo Prerrogativas, que botou um monte de carguinho lá na alta direção dos Correios, para esse pessoal vai ter Vale Peru, Vale Panetone, Vale Biroca, Vale Piroca, vai ter vale tudo para esse pessoal lá. Pro Natal deles está bem recheado no final das contas, né? Agora, pro carteiro, meu amigo, se fode aí carteiro, não tem essa não, né? O impasse se intensificou porque o acordo anterior expirou em julho, dessa forma vem sendo prorrogado repetidamente. A empresa sustenta que diante do cenário fiscal adverso não há margem para reajustes salariais, né? Ou seja, ainda ferrou o pessoal todo. O rombo acumulado desde a transferência do comando da empresa do Jair Bolsonaro para o Lula vem crescendo e já alcançou 6 bilhões até setembro desse ano. E o problema é esse, né? O Lula diz que é por causa da taxa das blusinhas. Não, porque o Bolsonaro deixou a herança maldita. Não, o Bolsonaro preparou os Correios, deixou os Correios no azul, pronto para ser privatizado, né? Tirou um monte de cargo dos Correios para ser privatizado. O Lula veio com essa de manter o Correio estatal. Por quê? Porque gosta de botar afiliado político nos Correios. É isso que o Lula quer. É para isso que o Lula enxerga as estatais, né? Ele fala, não, que a empresa é do povo, do governo brasileiro. Não, é para político botar carguinho de amigo, de afiliado político, né? E os Correios vão fazer também um PDV de 15 mil empregados e falam em outras alternativas ao empréstimo de 20 bilhões, porque parece que o empréstimo de 20 bilhões não vai rolar mesmo, né? E além disso, o governo teve que tirar 10 bi das metas das estatais e preventivamente, segundo a Haddad, né? Por que o Lula não quer tirar de forma definitiva? Porque ele ainda espera ganhar dinheiro para torrar ano que vem na campanha, né? O que ele quer dizer com isso? Né? As estatais como um todo, se você somar com a Petrobras, ainda tem lucro. O lucro é muito abaixo do que poderia ser, tá? Esse é o problema. A má administração do Lula quebra essas empresas todas. Por pouco não quebrou a Petrobras. Só não quebrou a Petrobras porque o petróleo lá fora caiu pra caramba e você sabe que o que você paga na bomba continua o mesmo, né? Então por isso que a Petrobras se salvou. O Lula congelou o preço, mas o preço do petróleo lá fora caiu. Teve diminuição no preço do petróleo aqui no Brasil? Não teve. Aqui no Brasil continua o mesmo valor. Aliás, vai até subir. Vai subir porque eles vão aumentar o imposto em cima da gasolina ano que vem, né? Então, ou seja, a Petrobras está lucrando bem, só que aí agora vai vir menos dinheiro porque uma parte disso vai ser usado para bancar os Correios, né? O que é um absurdo completo. Tivessem privatizado os Correios, teria sido muito melhor para todo mundo, principalmente para o pessoal que trabalha nos Correios. Quando eu falo pessoal que trabalha nos Correios, eu quero dizer o pessoal que efetivamente trabalha nos Correios. Não o pessoal encostado que diz que trabalha nos Correios, mas só recebe salário no final do mês, né? Enfim, essa bomba que vai estourar nos Correios ano que vem é uma boa pra gente, viu? Mais uma boa notícia que a gente vai ter em 2026.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.